que veio muito ao meu coração foi sobre a gente se preparar, foi sobre estarmos prontos, sobre estarmos preparados mesmo, sabe? Sobre a gente se colocar em um lugar em Deus, de igreja de Cristo. E foi muito específico de Deus. Deus está falando comigo esses dias sobre isso, porque os irmãos, essa vigília é uma vigília com pessoas de várias igrejas, não é isso? Então, Deus ele tem me incomodado bastante. Eu já fui de outra igreja e Deus falou comigo sobre uma mudança de lugar também, mudei de cidade. E nessa mudança, Deus me ensinou bastante coisa, muitas coisas mesmo, e isso me fez ainda mais ver a igreja de Cristo como um corpo que precisa estar realmente unidos e ligados, como a Bíblia ensina, e presos ao cabeça que é Cristo. E a gente está vendo o quanto a situação do Brasil em si está, e esse é o principal assunto que eu tenho queimado mesmo, orado, levantado clamor aqui com amigos missionários, né? Que a gente se une mesmo para a intercessão. E algo que eu acho que no temor do Senhor eu sinto que a gente precisa conversar sobre como interceder. Como interceder. Eu aprendi muito sobre intercessão nesses últimos tempos, e isso queima no meu coração de ensinar e ajudar e aprender mais e fortalecer-nos em intercessão pelo Brasil, pela Igreja de Cristo que está no Brasil. Eu aprendi sobre intercessão de uma maneira diferente do que eu sabia antes. Antigamente, eu via muitas irmãs do círculo de oração e eu, desde criança, eu gostava de ir para o círculo de oração, né? Aqueles cultos, não sei se os irmãos conhecem, mas muitas igrejas têm, e a minha tinha, e era uma bênção, e era à tarde, o dia todo quase, e era uma bênção e tal. Só que uma coisa eu sempre tinha dúvida, eu ficava assim, Deus, como pode, assim? Porque as irmãs sempre contavam os testemunhos e falavam que passou o dia de círculo de oração, é o dia que mais tem ataque, porque a gente se levanta em oração, e elas falavam muito sobre isso. E só que elas falavam assim que saía do círculo de oração e estavam mal, assim, ficavam bem fragilizadas mesmo pela batalha espiritual que tinham feito durante aquele dia. E eu ficava, Deus, mas como que pode, assim? Porque a gente vai orar e e o inimigo consegue nos tocar no corpo físico, e como que isso, por que isso acontece? Por que a gente acaba sofrendo esse ataque, né? Hoje eu vejo quanto Deus ele nos livra, né? E quanto a gente precisa entender que a gente precisa muitas vezes sair desse lugar de batalha, entrar e sair desse lugar de batalha, né? Nos revestir mesmo. E eu separei esse texto de Efésios 6:10, que fala sobre a armadura de Deus. Vou ler aqui. Efésios 6:10, a partir do 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne, porque daqui está diferente, contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo,
permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingidos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim. Aqui é Paulo falando, né? Vou finalizar no 18. Eu, depois de estudar sobre isso daqui e aprender sobre intercessão, eu fiquei muito feliz em entender como sair desse lugar de intercessão e assim e pedir a Deus que nos ensine como igreja de Cristo. Então, como eu não sabia exatamente como seria hoje, eu separei alguns pontos de intercessão. Não sei se isso pode, irmãos. A gente poderia fazer isso. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento que estamos juntos como noiva de Cristo, para a gente. Eu separei uns pontinhos de intercessão para a gente orar juntos, para que não seja somente as minhas palavras, mas que a gente, pensando no tempo que nós estamos, a gente já começa a pôr em prática. Então, eu aprendi sobre posicionamento, sobre estarmos até o nosso corpo físico. Quando a gente orar, a gente se colocar de pé, porque é engraçado, porque nós somos corpo, alma e espírito. E muitas vezes eu repreendi, e até hoje faço, às vezes eu tô indo dormir, não sei se isso acontece com os irmãos, mas eu sinto algo no espírito e ali mesmo na cama eu repreendo. Mas quando eu vou levantar um clamor por alguém, por alguma situação, ou a gente fala sobre estar corpo, alma e espírito preparados como se fosse para uma batalha mesmo, porque é uma batalha. Então, se posicionar como filhos de Deus mesmo, lembrar, eu acho que esse texto aqui é muito sobre, ele fala sobre a palavra, sobre o evangelho da paz, sobre esse escudo da fé, né, que é a fé, mas eu creio que isso nos ensina a gente se posicionar de uma maneira específica. Não é misticismo, mas se preparar corpo, alma e espírito como se fosse realmente guerrear uma batalha. Porque às vezes a gente fala, o espírito está pronto, a carne é fraca, ou então, a batalha que a Bíblia está falando, né? A batalha é no espírito, é com armas espirituais que a gente luta. Mas muitas vezes, quando nossa mente ou nosso corpo está enfraquecido, o que acontece? A gente não consegue batalhar com o espírito. A gente fica enfraquecido ou a gente recebe muitos pensamentos que atrapalham a nossa oração, ou a gente não consegue tomar a decisão de dizer assim, peraí, eu não vou deixar essa coisa sair andando e bagunçar tudo e deixar rolar até não ter mais volta. Não, eu vou me levantar e vou orar. Então, eu aprendi a me levantar e me posicionar e dizer e lembrar do que a Bíblia diz sobre se levantar mesmo e resplandecer e dizer assim, Deus, e outra coisa, mais uma coisa de oração. Eu creio que Deus, ele quer que nós vamos, se os irmãos concordarem, a gente vai orar por pontos do Brasil como corrupção, famílias, crianças e igreja. E eu creio que eu creio que é a vontade de Deus que a gente tenha paz, porque Jesus veio pregar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus na palavra? Paz, justiça e alegria. E se é paz, justiça e alegria, e nós estamos aqui como embaixadores do céu e do reino de Deus, para implantar esse reino, ainda que ainda haja mortes e ainda haja destruição e ainda haja dificuldade nessa terra, nós podemos declarar
e orar sobre essas verdades, porque apesar do que a gente não vive pelo que a gente vê, e apesar de que o mundo nos mostra tanta destruição, nós podemos olhar com os olhos espirituais e declarar as verdades de Deus. E a verdade de Deus sobre o Brasil é que ele não é um país corrupto por natureza. Deus não fez um país corrupto, nós somos brasa vivas. Brasil vem de braseiro, vem de brasa. E nós, como nação, temos palavra para muitas bênçãos sobre enviar missionários, sobre espalhar o evangelho e não ser conhecido como o país do futebol e como o país do carnaval, mas sermos conhecidos como pessoas posicionadas que derramam o fogo do Espírito Santo, né? Pelas nações por onde vamos e em todos os lugares. Aqui dentro do Brasil está precisando de fogo também. Então, com esse pensamento de se posicionar, com esse pensamento de entrar na intercessão mesmo, e lembrar dessas coisas que nós precisamos tanto, eu gostaria de orar junto agora com os irmãos, de nos posicionarmos, da gente não pensar apenas assim, a igreja, as pessoas estão muito desanimadas, meu Deus, a corrupção está muito grande, meu Deus, a prostituição ou os abusos e as crianças e essa história do Marajó, que provavelmente todo mundo já ouviu, e todas essas coisas que estão acontecendo, mas as igrejas estão assim, mas nós somos igreja juntos e podemos nos posicionar em todo momento. Então, se os irmãos tiverem algum ponto específico também, eu posso puxar a oração. Se alguém quiser também pegar um ponto desse de oração, a gente pode orar. A pessoa pode pegar a palavra e orar. Mas gostaria que os irmãos orassem comigo por esses pontos. Pode ser? Amém? Amém? Então, olha, eu anotei aqui pelo Brasil em si como um todo, mas principalmente pelos nossos governos, né? Pela situação de justiça, de corrupção do Brasil. E nós não vamos orar de um lugar de... Isso é outra coisa muito importante. Não vamos orar de um lugar de desespero, porque nós temos um Deus fiel e poderoso. E Deus, ele quer que a gente clame e ore, mas a gente não precisa orar como se a gente estivesse implorando para que Deus queira. Deus quer nos abençoar, Deus quer que o Brasil seja posicionado. Nós recebemos muitas palavras que o Brasil seria uma bênção para as nações. Então, esse é o desejo do coração de Deus para o Brasil. Então, nós não vamos orar como se Deus não quisesse isso e a gente está tentando conquistar o coração de Deus, porque Deus, ele tem amor por nós, ele tem desejo de derramar graça sobre o nosso país. Não é o desejo de Deus como se ele fosse um pai mau, que pensa, não sei se você está merecendo, mas ele fala que se você clamar, eu vou ouvir. Então, nós vamos clamar com convicção de que ele vai ouvir, porque ele prometeu, e ele é verdadeiro e fiel, e não há outro como ele. Não há ninguém que prometa e cumpra como ele. E ele jamais vai voltar atrás na sua palavra. Então, nós crendo nesse Deus que nós temos, que nós não desconfiamos do caráter de Deus, nós sabemos do caráter de Deus, nós sabemos que ele promete e que cumpre. A única coisa que vamos fazer é nos posicionar no lugar de receber isso, é alinhar os nossos corações como igreja noiva que eu quero ser noiva, eu quero me posicionar como noiva e se posicionar firmemente quando for algo que vai contra a verdade de Deus sobre nós.
E a verdade de Deus sobre nós é que nós não somos um país da corrupção. Nós não somos um país de pobreza, de tristeza, ou de imoralidade, ou um país de nudez, como o inimigo quis falar sobre nós. Nós somos um país que carregamos o nosso espírito como identidade, porque a gente sabe que Deus é um Deus gigante e como ele separou as nações, aponta para quem ele é. E ele separou as nações de uma maneira que cada nação tem a sua diversidade, tem suas características. E a característica do Brasil de ser um povo animado é para a glória dele também. Não é para a glória dos homens e não é para a glória do inferno, da nudez, da imoralidade, mas é da pureza. Então, eu queria chamar os irmãos para orar. Eu vou até ficar de pé aqui, que eu já tenho... A gente vai orar e declarar sobre a justiça no Brasil e que Deus levante homens e mulheres posicionados, que o Senhor levante pessoas que realmente estão debaixo da presença de Deus para o governo, porque nós não entregamos o governo do nosso país para o inimigo, né? Ele não governa o nosso Brasil. Então nós vamos orar para que Deus levante homens e mulheres que realmente estão debaixo do Espírito Santo e eles sabem o que estão indo fazer lá. Eles sabem que eles estão indo lá para se posicionar. Então, nós vamos orar também pelas famílias do Brasil em geral, todas as famílias do Brasil. Homens e mulheres posicionados. E a gente pode orar pelas crianças também no nosso Brasil. E a gente finaliza como igreja, entre um ponto e outro, os irmãos podem falar algo e se quiser dizer, irmão, eu sinto de orar, irmã, por favor, eu sinto de orar por esse ponto em específico, seria uma bênção. Porque eu não estou ouvindo os irmãos, parece que eu estou falando sozinha. Vamos orar pelo Brasil, então. Senhor Jesus, muito obrigada pelo país que o Senhor nos deu, muito obrigada porque o Senhor colocou em nossa identidade um povo que carrega brasas vivas. Muito obrigada porque o Senhor colocou sobre nós essa identidade, Senhor, e nós sabemos que nós temos que derramar o que o Senhor colocou sobre nós. Pai, muito obrigada por quem somos. Nós sabemos que nós vamos nos posicionar como povo. Senhor, purifica este lugar, Senhor, purifica a justiça e o governo do nosso país. Pai, nós declaramos nesse momento, em nome de Jesus, e oramos para que o Senhor possa quebrar toda injustiça e toda mentira e toda corrupção. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda corrupção do Brasil. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra nos ensina que nós podemos realmente orar com convicção e chegar com convicção na Tua presença. Então, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e nós declaramos que o nosso governo será um governo de justiça. E nós declaramos o reino de Deus sobre essa situação do Brasil. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos justiça para aquele lugar. Em nome de Jesus, nós declaramos que aquele lugar, que Brasília não será conhecida como o lugar da corrupção, mas será conhecida como um lugar que tem leis justas e verdadeiras. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor levante homens e mulheres que têm esse chamado para o governo, para que eles se posicionem. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor derrame coragem sobre esse povo. Coragem para que eles não fujam da batalha. Coragem para que aqueles que o Senhor sabe que vai fazer a diferença naquele lugar possa se posicionar. Em nome de Jesus, nós oramos para que eles tenham olhos abertos, para que eles tenham olhos posicionados, olhos abertos, para que antes que os nossos inimigos vejam as brechas na lei, os teus filhos, Pai,
posicionados naquele lugar vejam antes, que eles possam colocar as leis da forma certa. Pai, em nome de Jesus, abre, Senhor, todas as coisas que estão encobertas naquele lugar. Que o Senhor possa trazer à tona todas as tuas verdades. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer à tona tudo que está errado e o Senhor possa derramar a tua verdade sobre aquele lugar. Senhor, nós oramos por uma repentina transformação naquele lugar. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que o Brasil não será conhecido como um país injusto, mas como um país verdadeiro, um país que carrega verdade na sua identidade, que carrega fogo de Deus na sua identidade, que onde o povo brasileiro passa, em nome de Jesus, mesmo que os nossos olhos não consigam ver, nós declaramos que os homens e mulheres do Brasil serão um povo que por onde ele passar, as pessoas vão sentir a tua presença, conseguirão sentir o fogo da tua presença e serão com certeza também inflamados pelo teu fogo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos também, Senhor, pelas famílias. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por homens posicionados. Senhor, nós oramos para que todos os homens desse Brasil, desse país, sejam homens que se posicionam, que não são meninos, mas que são homens de Deus. Pai, nós oramos para que o Senhor levante e posicione homens de Deus que sabem qual é o seu papel na sociedade, que sabem qual é o seu papel na família. Pai, em nome de Jesus, maridos fiéis e verdadeiros, nós declaramos em nome de Jesus homens de Deus, homens no Brasil que são verdadeiros e fiéis e protegem a sua família, são sacerdotes do lar. Em nome de Jesus, que eles sejam guiados pelo Espírito Santo, que eles tenham o Senhor como cabeça e sejam a cabeça das suas famílias. Nós declaramos homens posicionados que amam e são capazes de dar vida pelas suas esposas. Em nome de Jesus, eu oro também por mulheres realmente verdadeiras em suas casas. Senhor, verdadeiras para os seus filhos, verdadeiras para os seus esposos. Senhor, eu declaro e oro para que todas as mulheres sejam realmente atingidas pelas tuas verdades, atingidas por qual é o desenho original de uma mulher de Deus. Pai, em nome de Jesus, que as mulheres do Brasil se levantem, se posicionem, que toda mentira do feminismo e toda mentira do que a mulher é capaz de fazer, Senhor, que ela possa tomar posse mesmo de todas as coisas que ela nasceu para viver, que ela possa tomar posse de todas as coisas que a mulher nasceu para viver, mas que o Senhor possa derramar sobre as mulheres do Brasil um posicionamento. Senhor, eu oro para que o Senhor derrame clareza sobre a mente das mulheres, que a mentira que foi gerada na mente delas seja quebrada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que elas sejam libertas das mentiras do inimigo. Então, em nome de Jesus, eu oro por mulheres posicionadas em suas famílias, que não entreguem as suas famílias para o mal, para o inimigo, mas sejam realmente fiéis em tudo que elas foram chamadas para fazer. Orar por crianças agora. Senhor, muito obrigada pelas tuas crianças, pelas crianças que o Senhor trouxe para o Brasil, pelas crianças que são desse lugar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor traga clareza sobre cada criança que está em lugares que nós não conhecemos ainda. Que o Senhor possa realmente desmistificar as coisas que estão escondidas e as crianças que estão sendo usadas de maneira terrível nesse país. Pai, nós oramos para que toda venda de crianças seja quebrada agora, seja cancelada em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que tudo que o inimigo tem planejado para as crianças do Brasil, nós declaramos que esses planos de Satanás sejam quebrados agora em nome de Jesus. Nós declaramos que os planos que o inimigo tem para as nossas crianças não serão concluídos. Nós rejeitamos agora todo o plano do inimigo e nos posicionamos em nome de Jesus para que o Senhor possa derramar proteção sobre essas crianças, que o Senhor possa abrir os olhos dos governos para que eles possam ver essas crianças.
crianças e pessoas e adolescentes em situação de vulnerabilidade, crianças nas drogas, adolescentes nas drogas, Pai, na prostituição, Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar as tuas verdades. As crianças são aquelas que realmente nos mostram como é ser sua filha, Pai, ser seus filhos. Pai, são as crianças que nos mostram a pureza. Pai, então, em nome de Jesus, eu declaro pureza sobre cada criança do nosso país. Pai, em nome de Jesus, que tudo que está escondido venha à tona e que seja impossível de esconder coisas, planos que o inimigo esteja fazendo para as nossas crianças. Em nome de Jesus, nós declaramos a pureza do céu sobre elas. Nós declaramos que elas serão crianças protegidas, guardadas, livres de toda mentira do inimigo, de todo plano, de toda maldade do mundo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós declaramos sobre as nossas crianças a tua proteção. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e nós declaramos que esse mal que tenta atingir nossas crianças, não só nesses lugares, mas por meio de jogos, de televisão, de canais no YouTube. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que esses pais possam abrir os olhos, seja pai, tio, vó ou pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor traga revelação da verdade de Deus, que essas pessoas que estão cuidando dessas crianças possam abrir os olhos e impedir que elas sejam dominadas, doutrinadas por essas coisas. Que todos os planos do inimigo para sujar a mentalidade dessas crianças seja cancelada agora em nome de Jesus. Nós oramos para que o Senhor guarde as crianças da maldade que o mundo está querendo colocar nas escolas também. Senhor, do que elas estão aprendendo, nós oramos para que o Senhor coloque proteção na mente delas, assim como o capacete da salvação. Senhor, que o Senhor possa guardar a mente delas e possa filtrar na mente delas, nas nossas crianças, Senhor, todas as coisas que não vêm de ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa guardá-las. E, finalmente, como igreja de Cristo, Pai, nós queremos que o Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude nesse posicionamento. Que o Senhor nos fortaleça. Senhor, que o Senhor coloque coragem em nós. Que a gente não haja como se tivéssemos dormentes, mas que a gente consiga agir com autoridade, com ousadia, como a sua palavra nos deixou, nos ensinou. Senhor, não permita que entremos em um lugar de dormência, mas nos abre os olhos. Senhor, abre os olhos da sua igreja, que o Senhor possa fortalecer-nos. Senhor, nos dá graça. Senhor, não permita que a tua igreja fique dormindo, mas nos ajuda a acordar, Senhor. Senhor, nós unimos como igreja, nós nos posicionamos como igreja e nós declaramos que a tua igreja no Brasil não será uma igreja que dorme, que está dormindo, mas é uma igreja atenta. Então, em nome de Jesus, nós oramos por todas as igrejas físicas do Brasil, para que elas se posicionem como noiva, e não como apenas um templo, mas que elas se posicionem como noiva, que o Senhor possa cuidar e trazer revelação de cada pastor, de cada igreja, para que eles possam ter revelação do que eles precisam fazer. Senhor, que eles possam ter coragem de se posicionar exatamente como o Senhor quer. Em nome de Jesus, que eles não tenham medo de se posicionar, de falar palavras que vieram direto do seu coração. Ajuda-nos como igreja, Senhor, nos fortalece. Nós declaramos que cada coisa que o Senhor planejou para a igreja do Brasil será completamente efetuada. Nos dá força, Senhor, para que a gente se posicione da maneira certa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E agora, para finalizar essas orações, eu falei sobre a gente sair desse lugar de intercessão, né? E a gente pode fazer uma oração simples.
Porque literalmente é como se a gente entrasse na batalha. O mundo espiritual não é uma brincadeira, é realmente uma batalha. É realmente uma guerra. E é por isso que muitas vezes somos muito atacados por isso. É assim que a gente realmente se coloca como escudo para essas pessoas que a gente ora. Então, eu gostaria que se os irmãos concordarem e orarem comigo, a gente pode orar, fazer uma oração para que a gente saia desse lugar. E é uma oração simples. Geralmente a gente ora assim: Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito através de nós. Mas nós sabemos que o Senhor é o Senhor da guerra. Então, em nome de Jesus, nós saímos desse lugar de intercessão. Nós saímos agora desse lugar de intercessão e nós entregamos ao Senhor essa guerra. Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Toda a guerra é sua. Nós intercedemos, Senhor, mas sabemos que o Senhor é o Senhor da guerra. Então, em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, nos livre de todo mal e nos faz sair realmente de toda ligação que nós tivemos, mas que o Senhor possa nos usar sempre que o Senhor quiser. Então, em nome de Jesus, nós devolvemos para o Senhor essa batalha. Amém.